A primeira história do mundo é uma história de terror. Foi escrita em babilônico, uma língua semítica relacionada aos idiomas modernos hebraico, árabe e aramaico. Não de monstros, mas da mortalidade. A epopeia de Gilgamesh, escrita há 4 milênios, expõe o terror de ser humano. Por décadas, tradutores têm se esforçado para desvendar seu significado. Mas a obra definitiva de Andrew George é diferente. Uma tradução confiável para uma língua moderna foi alcançada. Artistas, poetas, músicos, dramaturgos, operistas e libertários se apropriaram da antiga história de Gilgamesh e a transformaram em sua propriedade. É uma confissão da verdadeira e urgente mensagem da epopeia. A história do rei Gilgamesh não é apenas história. É uma profecia arrepiante que alimenta teorias mirabolantes sobre visitantes antigos e uma catástrofe que reiniciou o planeta. Os antigos tentaram nos alertar. O homem que descobriu a história de Noé. Em 1872, em uma sala apertada e empoeirada do Museu Britânico, um homem chamado George Smith estava prestes a mudar o mundo. Ele era um gênio autodidata, um ex-gravador de notas bancárias que se tornou obcecado pela estranha escrita em forma de cunha da antiga Assíria, a escrita cuneiforme. Durante anos ele debruçou-se sobre milhares de tabuletas de argila quebradas. Não eram pergaminhos, eram os fragmentos de uma biblioteca real, a biblioteca do rei Assurbanipal, desenterrada das ruínas da antiga cidade de Nínive, perto da atual Mosul, no Iraque. A maior parte era, para ser franco e entediante, registros de impostos, hinos a deuses esquecidos, listas de reis, propaganda real. Mas Smith procurava algo específico. Era um homem profundamente religioso na rígida era vitoriana e buscava qualquer conexão, qualquer prova das histórias da Bíblia. E veja só, em um dia fatídico ele encontrou. Estava traduzindo um fragmento em particular quando seus olhos se arregalaram. Suas mãos começaram a tremer. A tabuleta descrevia um grande dilúvio. Mencionava um barco construído para escapar das águas, animais levados a bordo e um pássaro solto para encontrar terra firme. Era a história da Arca de Noé, simples assim. Mas eis a questão. Essa tabuleta não era do antigo Israel. Era da Mesopotâmia. E a língua em que foi escrito, o adiano, era muito mais antiga do que as cópias mais antigas conhecidas da Bíblia hebraica. Estamos falando de séculos mais antiga. Isso não foi apenas um fator de impacto. Foi um terremoto histórico. Smith, ao perceber a plena implicação do que estava lendo, ficou tão impactado que, segundo testemunhas, levantou-se, começou a andar de um lado para o outro na sala em um estado de excitação descontrolada e, para o choque de seus colegas reservados, começou a arrancar as próprias roupas. Ele havia encontrado o primeiro relato independente não bíblico do grande dilúvio. Em 3 de dezembro de 1872, ele apresentou suas descobertas. A notícia explodiu. Foi a maior notícia do mundo, mas também criou um enorme problema. Isso provava que a Bíblia era verdadeira, ou provava que a Bíblia havia tomado emprestada sua história mais famosa de uma civilização pagã ainda mais antiga. Essa foi uma crise de fé, que deu início a uma batalha de ideias que ainda persiste. Alguns estudiosos, especialmente na Alemanha, aproveitaram-se disso para promover uma nova e ousada teoria da época chamada panabilonismo. A ideia defendida era que tudo, cada mito importante, cada deus, cada história de cada cultura, incluindo a Bíblia, era apenas uma cópia de um original babilônico mais antigo. Como você pode imaginar, isso não foi bem recebido. O mais curioso é que aquela tábua a que tornou George Smith famoso era apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior e muito mais profundo. Era, como ele logo descobriu, apenas um capítulo de uma vasta e complexa história, a epopeia de Gilgamesh. Mas eis a questão. A descoberta de Smith estava incompleta. As tábuas estavam quebradas. A história estava cheia de lacunas, como um filme com metade das cenas faltando. Nos 150 anos seguintes, os estudiosos fizeram o melhor que puderam, mas estavam trabalhando com um espelho quebrado. Eles conheciam o básico: um rei poderoso, um homem selvagem, uma grande aventura e uma busca desesperada pela vida eterna. Mas não compreendiam a essência. Não percebiam o alerta. Isso até Andrew George. Se George Smith encontrou o enigma, Andrew George é o homem que passou a vida inteira montando-o.
Ele é um astriologista moderno, professor e basicamente o maior detetive de Gilgamesh do mundo. Ele não se limitou a reler as traduções antigas. Passou décadas caçando cada fragmento da epopeia. Viajou para museus no Iraque, Alemanha, Turquia e Estados Unidos, vasculhando caixas e porões sem catálogo em busca de peças que haviam sido rotuladas incorretamente ou ignoradas por um século. Sua tradução histórica da epopeia de Gilgamesh é considerada a versão definitiva. E não se trata apenas de uma nova tradução, é uma revelação. Graças ao seu trabalho de reunir fragmentos como um investigador forense de alto risco, agora sabemos o que a epopeia realmente diz. E é uma confissão. É uma confissão de 4.000 anos atrás da aurora da civilização humana. É uma mensagem, um aviso deixado pelos primeiros habitantes que construíram uma cidade sobre a única coisa que realmente nos aterroriza. O que Andrew George descobriu escondido nas frestas entre os fragmentos de argila é a verdadeira mensagem de Gilgamesh. E é uma mensagem que 4.000 anos depois ainda tentamos desesperadamente ignorar. Mas o que ele reconstruiu não era apenas uma história, foi um olhar aterrador para um passado que nunca deveríamos esquecer. Decifrando a divindade de Gilgamesh. O que a maioria das pessoas não percebe é que a epopeia de Gilgamesh não era assim chamada pelos antigos. Esse é um apelido moderno. O título verdadeiro, aquele pelo qual um escriba babilônico a conheceria, vem de seu primeiro verso. E graças ao trabalho meticuloso de Andrew George, sabemos que esse verso é aquele que viu o abismo. Esse título muda tudo. Não foi o rei que matou um monstro, nem o homem que queria viver para sempre. Foi ele quem viu as profundezas. As profundezas não se referem apenas ao oceano. Em acadiano, a língua da epopeia significa o incognoscível, o mistério, a verdade fundamental e oculta da existência. A epopeia é uma confissão sobre um homem que viajou até os confins da realidade e viu a verdade. E essa verdade o destruiu antes de reconstruí-lo. O trabalho de Andrew George foi meticuloso. É preciso entender com o que ele estava lidando. A escrita não uniforme não é como ler um livro, e é um dos sistemas de escrita mais complexos já inventados, com centenas de sinais, cada um capaz de significar coisas diferentes. É um rebus, um código e uma linguagem tudo em um só. Agora imagine esse código escrito em tabuletas de argila, estilhaçadas em milhares de pedaços e espalhadas pelo mundo. Era isso que Andrew George enfrentava. Seu trabalho não era apenas traduzir, era uma reconstrução forense. Ele se sentava com 2 minúsculos fragmentos aparentemente sem relação entre si, um de um museu em Berlim e outro de Bagdá, e percebia que um dia fizeram parte da mesma tabuleta. Ele conseguia identificar pela caligrafia do escriba a cor da argila, a forma como a linha de quebra se encaixava. Ele estava literalmente reconstruindo uma alma despedaçada. E sua tradução é a confissão porque é honesta. Pela primeira vez, sua versão inclui todas as lacunas, todas as linhas quebradas. Ela não encobre as partes faltantes, mas também preenche mais dessas lacunas do que qualquer outra pessoa na história. Em 2011, George e outro pesquisador estavam em um museu no Kurdistão iraquiano quando um curador lhes mostrou um conjunto de tabuletas apreendidas de contrabandistas. Enquanto George traduzia, seu coração deve ter disparado. Era um novo capítulo de Gilgamesh. 20. Novas linhas que ninguém no mundo moderno havia lido. Essas linhas acrescentaram uma dimensão completamente nova, descrevendo a floresta de cedros não como um lugar assustador, mas como uma selva vibrante, uma sinfonia ruidosa de macacos e pássaros. Esse pequeno detalhe muda o significado da jornada de Gilgamesh, transformando-a de um ato heróico em algo mais sombrio. Mas é aqui que entram as teorias mais mirabolantes. A epopeia não começa apenas com um rei. Começa com um semideus. O texto é explícito. Gilgamesh é 2/3 divino e 1/3 humano. Pois é. Como isso é possível 2/3? Isso não é apenas um elogio florido. É afirmado como um fato. Isso levou muitos a perguntarem quem ou o que eram esses deuses. Esta é a porta de entrada para a teoria dos Anunnaki. De acordo com algumas interpretações do texto sumeriano, os Anunnaki eram um grupo de deuses que vieram dos céus para a terra.
Essas teorias propunham que eles não eram seres espirituais, mas visitantes de carne e osso, seres avançados com tecnologia que não conseguíamos compreender. Então aqui está a questão. A divindade de Gilgamesh, dividida em 2/3, era um fato biológico. Ele era o produto de um programa de reprodução Anunnaki, uma tentativa de criar um governante perfeito, misturando sua genética divina avançada com a de humanos mortais. Isso explicaria sua força sobre-humana, sua arrogância descomunal e sua energia inquieta e sobre-humana. Ele era um híbrido e sabia disso. Seu povo, na grande cidade de Uruk, certamente sabia que algo estava errado. Ele era um governante terrível, um tirano. A epopeia diz que ele não deixou nenhum filho para seu pai e nenhuma virgem para seu amante. Ele estava fora de controle, um touro selvagem devastando sua própria cidade. Seu povo clamou não a um sacerdote, mas aos próprios deuses. Eles imploraram: "Vocês criaram este monstro, agora consertem-no." Os deuses os ouvem, e a solução que encontram é uma das partes mais surpreendentes da história. Eles decidem que não podem destruir Gilgamesh. Em vez disso, vão distraí-lo. Criarão um segundo eu, um igual, alguém que finalmente possa rivalizar com seu coração tempestuoso. Então a deusa mãe Auru lavou as mãos, pegou um pouco de argila e a jogou no degrau. Dessa argila ela criou Enkidu. Mas será que era apenas argila? A teoria mais ousada aqui é ainda mais surpreendente. Se os deuses são geneticistas avançados, beliscar um pedaço de argila soa muito como a descrição de um processo de clonagem ou engenharia genética. Enkidu era um clone de Gilgamesh, ou um modelo completamente diferente. Ele é descrito como o oposto do rei da cidade Gilgamesh. É um homem selvagem de cabelos desgrenhados. Não conhece nem pessoas nem terra e se alimenta de capim com as gazelas. Ele é a própria natureza em seu estado bruto. Esses dois seres, um governante híbrido em 2/3 e o outro, um homem selvagem criado a partir da terra, estavam destinados a colidir. O aviso não se referia apenas a um rei, mas a um conflito desencadeado pelos próprios deuses. E seu primeiro encontro seria uma iniciação pelo fogo e pela cultura, o pecado que selaria seu destino. Assim temos essas duas forças. Gilgamesh, o híbrido divino, governando sua cidade como uma prisão, e Kidu, o homem selvagem criado para a guerra, vivendo livremente com os animais. Ele está tão em sintonia com a natureza que liberta animais das armadilhas dos caçadores. Um caçador vê esse homem selvagem e fica aterrorizado. Ele procura Gilgamesh, que em sua típica arrogância, elabora um plano. Um plano bastante peculiar para domar Enkidu. Eles enviarão uma mulher Shamhat. O texto frequentemente a chama de prostituta, mas isso pode ser uma tradução equivocada. Ela pode ter sido uma sacerdotisa do templo, uma mulher dedicada aos deuses e à cultura. Sua missão é civilizar Enkidu. Ela o espera no bebedouro. Quando Enkidu, que nunca viu alguém como ele, se aproxima, ela revela seu charme. Por 6 dias e 7 noites eles ficam juntos. O texto é claro. Esta foi uma iniciação profunda. Não se tratava apenas de relações físicas. Ela o estava ensinando. Ela estava transmitindo cultura. E quando tudo acabou, Enkidu mudou para sempre. Ele foi correr com seus amigos as gazelas, mas elas se afastaram dele. Os animais não o reconheciam mais. A epopeia diz que ele perdeu sua agilidade. Mas aqui está o detalhe. Ela também diz que ele ganhou algo novo. Ele tinha razão e ampla compreensão. Ele não era mais um animal. Ele era humano. Shamat o vestiu, o ensinou a comer pão e beber cerveja, coisas que ele nunca havia conhecido. Ela lhe conta sobre o tirano Gilgamesh. E Kedu, agora um homem, fica furioso. Ele vê Gilgamesh como uma afronta à justiça. Ele viaja para a cidade de Uruk, seu destino é desafiar o rei. Os dois finalmente se encontram. Eles se chocam em uma entrada pública que bloqueia a rua. O texto descreve uma briga épica. Eles se agarraram um ao outro, segurando-se com firmeza como lutadores. Quebraram o batente da porta. A parede tremeu. A cidade inteira tremia enquanto esses dois seres supremos lutavam pela supremacia. Mas então, algo incrível acontece. Eles param. Gilgamesh, pela primeira vez na vida, encontra seu igual. Ele encontra o segundo eu que os deuses lhe destinaram.
Naquele momento de impasse, a raiva se transforma em respeito e eles se beijam e se tornam amigos. Gilgamesh, o tirano solitário e arrogante, finalmente tem um irmão, e isso o transforma. Mas sua antiga arrogância ainda persiste. Ele ainda é 2/3 Deus e está entediado. Precisa provar seu poder, então tem uma ideia terrível. Estamos entediados, diz ele a Enkidu. Vamos fazer um nome para nós mesmos. Vamos até a floresta sagrada de cedros enviar o guardião Humbaba e derrubar todas as árvores sagradas. Enkidu, que conhece a floresta, fica horrorizado. Isso é uma péssima ideia, avisa. Baba. Seu rugido é a tempestade. Sua boca é fogo. Seu hálito é uma pestilência. Ele é o guardião designado pelos deuses. Não é alguém com quem se deva brincar. Mas Gilgamesh ri e descarta a ideia. Só os deuses vivem para sempre, diz ele. Quanto à humanidade, nossos dias estão contados. Todas as nossas conquistas não passam de vento. Eu irei primeiro. Basta me chamar. Vá em frente. Não tenha medo. Ele obriga o amigo a ir. Este é o ápice da arrogância. Mas é aqui que entra outra teoria maluca. Quem ou o que era Humbaba? O texto é estranho. Humbaba é o guardião da floresta de cedros, um lugar que os deuses decretaram como proibido. Os cedros eram um recurso inestimável, o melhor material de construção do mundo antigo. Seria Humbaba apenas um monstro ou algo mais? O novo fragmento de Andrew George descreve a floresta como uma bela selva sinfônica. Isso soa menos como o covil de um monstro e mais como uma reserva natural. A teoria mais ousada é que Humbaba não era uma besta, mas uma máquina, uma peça antiga de alta tecnologia. Pense na descrição. Seu rugido é a tempestade. Sua boca é fogo. Isso soa como um guardião automatizado de alta tecnologia, um sistema de segurança deixado pelos Anunnaki para proteger sua valiosa reserva de cedros. Então Gilgamesh e Enkidu não foram apenas para derrotar um monstro. Eles foram em uma operação militar para desativar uma peça de tecnologia antiga e roubar um recurso divino. O texto diz que, quando derrotaram Humbaba, ele implorou por sua vida. Mas Gilgamesh e Enkidu não mostraram misericórdia. Eles o mataram e derrubaram os cedros. Eles levaram os enormes troncos de volta para Uruk como heróis. Eles estavam no auge de seu poder. Eram intocáveis. Eles desafiaram os deuses e saíram impunes. Ou assim pensavam. O mais louco é que eles acabaram de assinar sua própria sentença de morte. Os deuses ficaram furiosos e exigiram um preço. Um deles teria que perecer. O grande dilúvio, um aviso ou uma arma. Os deuses realizam um conselho nos céus. E veja só, soa menos como um julgamento divino e mais como uma reunião furiosa de um conselho de administração. O deus Enlil, que parece ser o vilão em muitas dessas histórias, está furioso. Eles derrotaram o guardião da floresta, ele vocifera. Roubaram os cedros sagrados. Um deles deve pagar. Mas qual não Gilgamesh? Ele é 2/3 um deles. Ele é da realeza. Então eles escolhem Enkidu, o descartável, o homem criado a partir do barro. A morte de Enkidu não é rápida nem nobre. É lenta e agonizante. Ele permanece na cama por 12 dias, atormentado pela febre. Ele tem visões do submundo, uma casa de poeira, onde os mortos não veem a luz e comem barro como pão. É uma visão sombria e aterradora do fim. Gilgamesh senta-se ao lado de sua cama impotente, observando seu único amigo, seu segundo eu desaparecer. Quando Enkidu finalmente morre, Gilgamesh não está apenas triste, ele está devastado. Este é o momento preciso em que nasce aquele que viu as profundezas. Pela primeira vez, o Rei Deus, com 2/3 de poder, compreende a mortalidade. Ela deixa de ser uma ideia abstrata. Torna-se um terror físico frio e rastejante. A tradução de Andrew George captura o pânico visceral. Gilgamesh chorou amargamente por ele. Ele vagueia pela selva vestido com uma pele de leão, suas vestes reais descartadas. Ele tocou seu coração, mas ele não batia mais. A constatação o atingiu como um golpe físico. O que meu irmão é agora, isso serei eu quando partir. O desespero está em meu coração. Esta é a confissão que Andrew George descobriu. A epopeia, em sua essência, é uma história de trauma.
Gilgamesh está sofrendo um colapso psicológico completo. Ele não é mais um rei. Ele é um animal aterrorizado, fugindo do único predador do qual ninguém pode escapar. Ele fica obcecado com um único pensamento. Ele não deve morrer. Ele conhece um homem que, segundo a lenda, escapou desse destino. Seu nome é Utnapishtim, o homem que sobreviveu ao grande dilúvio e foi recompensado pelos deuses com a vida eterna. Gilgamesh decide encontrá-lo e obrigá-lo a revelar o segredo. Sua jornada é impossível. Ele viaja até os confins da terra. Chega às majestosas montanhas Machu, os picos gêmeos, onde o sol nasce e se põe. E aqui, o texto fica realmente estranho. Guardando a entrada da passagem do sol, encontram-se seres escorpiões. Eles são descritos como metade humanos, metade escorpiões, e seu brilho é aterrador. Seu olhar é o fim. Isso alimentou inúmeras teorias mirabolantes. O que é a passagem do sol? E quem são esses seres escorpiões? Alguns teóricos propuseram que não se tratava de uma montanha. Era um portal, um Stargate, ou portal para o reino dos deuses. E os seres escorpiões não eram criaturas. Eles eram os guardiões deste portal. Talvez estivessem em algum tipo de exoesqueleto de alta tecnologia que lhes conferia uma aparência aterradora. Eles veem o desespero de Gilgamesh e o advertem: nenhum mortal jamais passou por aqui, Gilgamesh. Você não encontrará a vida que busca. Ele não dá ouvidos. Mergulha na passagem e caminha por 12 léguas na escuridão total. Uma jornada simbólica através de seu próprio desespero. Ele emerge em um jardim dos deuses, um lugar mágico onde as árvores dão frutos de cornalina e lápis lazuli preguiçosamente. Lá, ele encontra uma taberneira à beira-mar, a deusa Siduri. Ela vê aquele homem selvagem e abatido, o rosto marcado pelo vento e pelo sol, e se assusta. Ele lhe conta sua história e ela lhe dá o primeiro grande aviso da epopeia. Ela lhe diz: Gilgamesh, por onde você anda? A vida que você busca você nunca encontrará. Quando os deuses criaram a humanidade, eles lhe destinaram um fim. A vida eles mantiveram sob sua guarda. Quanto a você, Gilgamesh, que sua barriga esteja cheia. Seja feliz dia e noite. Mantenha suas roupas limpas. Olhe para a criança que segura sua mão. Deixe sua esposa se deleitar em seu colo. Esta é a verdadeira tarefa da humanidade. É um discurso de aproveitar o momento, com 4.000 anos de idade. Mas Gilgamesh, imerso em seu trauma, não o ouve. Como posso ficar em silêncio? Ele se enfurece. Meu amigo virou pó, e eu também não devo me deitar, e nunca mais me levantar. Ele a força a ajudá-lo. Ele atravessa as águas do fim, um lugar onde nenhum ser vivo deveria ir. E finalmente, em uma margem distante, ele o encontra. Utnapishtim, o sobrevivente do dilúvio. Gilgamesh dispara sua pergunta: como posso obter a vida eterna? Utnapishtim olha para esse rei desesperado e abatido e lhe conta o segundo grande aviso e revela a verdadeira história do dilúvio. Esta é a história que fez George Smith chorar. Utnapishtim diz que os grandes deuses decidiram destruir a humanidade. Por que o texto diz que a humanidade havia se tornado barulhenta demais? O que significa ruidoso seria superpopulação ou, como sugerem teorias mirabolantes, ruído tecnológico. A humanidade, talvez usando tecnologia Anunnaki remanescente, teria se tornado avançada demais. Estariam criando um covil que interferia com os deuses. O dilúvio foi um botão de reinicialização. Utnapishtim confessa que o dilúvio não foi uma decisão unânime. Foi uma guerra civil entre os deuses. O deus Enlil ordenou o dilúvio, mas o deus Enki, o deus trapaceiro que nos textos sumérios criou os humanos, avisou Utnapishtim secretamente. Disse-lhe para demolir sua casa e construir uma arca. Utnapishtim construiu uma enorme arca em forma de cubo e salvou sua família, seus artesãos e a semente de todos os seres vivos. Quando o dilúvio chegou, foi tão terrível que até os deuses ficaram aterrorizados. O texto diz que eles se encolheram como cães contra a muralha externa do céu. Após o dilúvio,
Enlil ficou furioso por alguém ter sobrevivido, mas Enki o acalmou. Como recompensa, ou talvez apenas para se livrarem dele, eles presentearam Utnapishtim e sua esposa com a vida eterna e os enviaram para viver longe na foz dos rios. Mas eis a questão. Utnapishtim diz a Gilgamesh: eu apenas tive sorte. Foi algo que aconteceu apenas uma vez. Quem convocará os deuses para você? Ele confessa o segredo. Não há segredo. Mas Utnapishtim diz: vamos testá-lo. Se você realmente quer conquistar o fim primeiro, tente conquistar seu irmão menor, o sono. Permaneça acordado por 6 dias e 7 noites. Gilgamesh, exausto da viagem, concorda e adormece imediatamente. Dorme por 7 dias. Ao acordar, está rodeado por 7 pães mofados, um para cada dia. Ele falhou. Ele não consegue nem vencer o sono. Está completamente derrotado. A confissão é completa. Não há escapatória. Num último ato de piedade, a esposa de Utnapishtim o convence a dar algo a Gilgamesh. Utnapishtim lhe fala de uma última chance. Há uma planta, diz ele, no fundo do mar. Ela tem um espinho como uma aculho. Não o fará viver para sempre, mas o rejuvenescerá. Gilgamesh, com sua última esperança, amarra pedras aos pés, afunda até o fundo do mar e encontra a planta. Ele a tem. A fonte da juventude. Em sua jornada de volta para casa, ele para banhar-se em uma fonte de água fresca. Ele deixa a planta na margem e uma serpente, sentindo o aroma doce da planta, desliza para fora, come a planta e imediatamente troca de pele, renascendo. Gilgamesh sentou-se e chorou. Ele perdeu completamente. Esta é a última teoria maluca. A serpente. Em todas as culturas antigas, a serpente detém conhecimento secreto. Pense no Jardim do Éden. A serpente rouba o segredo da regeneração e renasce. A serpente é apenas um animal, ou é um símbolo de um grupo, um culto à serpente ou uma linhagem secreta que guarda o verdadeiro segredo da longevidade, escondendo-o da humanidade. Gilgamesh tinha a resposta em suas mãos e a deixou escapar. Ele estava voltando para Uruk de mãos vazias. Ou será que não? Será que ele voltou com a única coisa que realmente importava? A resposta de 4.000 anos para o nosso medo. Então é o seguinte, chegamos ao fim da história. Gilgamesh, o deus em sua essência, o homem que lutou contra seu clone, que derrotou uma máquina ancestral, que viajou por um portal estelar e que falou com o sobrevivente do dilúvio, é um fracasso. Ele retorna à sua cidade Uruk. Está de mãos vazias. Falhou. Perdeu seu amigo. Falhou no teste do sono. Perdeu a planta da juventude. Ele vai morrer como Enkidu. Como todos, o terror venceu. Mas, ao se aproximar da cidade, algo mudou. Ele não é mais o homem-animal frenético e aterrorizado. Ele está quieto. Ele é aquele que viu as profundezas. Ele viu a verdade e ela o purificou. Ele se volta para o barqueiro que o trouxe para casa e profere as palavras mais importantes de toda a epopeia. Esta é a confissão final. Este é o aviso. Ele não aponta para seu ouro ou seu poder. Ele não fala dos deuses ou dos Anunnaki. Ele aponta para as muralhas de sua cidade, as enormes muralhas de tijolos cozidos que seu povo construiu. Suba, caminhe sobre a muralha de Uruk, diz Gilgamesh. Inspecione a plataforma da fundação, examine a alvenaria. Não é a sua alvenaria de tijolos cozidos. Não foram os 7 sábios que lançaram seus alicerces. É isso, essa é a resposta. A confissão de Andrew George. Aquela que o trabalho de sua vida deixa tão dolorosamente clara é que a epopeia de Gilgamesh não é uma história sobre uma busca fracassada pela imortalidade. É uma história sobre redefinir a imortalidade. Esta é a parte prática. A questão é que todas aquelas teorias mirabolantes, os Anunnaki, a engenharia genética, os guardiões de alta tecnologia, os Stargates, os cultos da serpente são todos à sua maneira, assim como a busca de Gilgamesh. São uma distração. São uma forma de buscar uma resposta sobrenatural secreta. Mas a confissão que o meticuloso trabalho acadêmico de Andrew George revelou é que os antigos já sabiam de tudo isso. Sabiam sobre a arrogância, o desafio à natureza divina. Sabiam sobre o terror, o medo do fim e encontraram a única solução verdadeira.
O aviso é este: você morrerá, seu corpo falhará, você se transformará em pó. Essa é a única verdade inescapável de ser humano. Pare de lutar contra isso. Pare de perseguir uma fantasia sobrenatural. Seja uma planta mágica ou um antigo segredo alienígena, você está desperdiçando sua vida. Assim como Gilgamesh desperdiçou a dele. A verdadeira imortalidade, confessa a epopeia, é o que você deixa para trás. São os muros que você constrói. Talvez seu muro sejam seus filhos e as lições que você lhes ensina. Talvez seja uma empresa que você constrói, um livro que você escreve, um jardim que você planta ou uma comunidade que você ajuda. É o impacto duradouro, tangível e real que você tem no mundo e nas outras pessoas. Gilgamesh, o tirano que tirava de todos, finalmente se tornou rei quando percebeu que seu legado estava no que ele construiu e deu ao seu povo. A epopeia termina elogiando Gilgamesh, não por seu sangue divino ou sua força, mas porque ele viu as profundezas, conheceu os caminhos e trouxe de volta uma história dos dias anteriores ao dilúvio. Ele retornou com sabedoria e a compartilhou. Sua história se tornou sua imortalidade. E veja só, 4.000 anos depois ainda estamos contando sua história. Ele alcançou seu objetivo. Nós ainda estamos ignorando o aviso. Ainda somos Gilgamesh aterrorizados com o fim. Somos obcecados por anti-envelhecimento, por viver para sempre, por transferir nossas mentes para computadores. Perseguimos uma fantasia assim como ele. Estaremos ignorando o detalhe crucial. Os babilônios há 4.000 anos já nos deram a resposta. A confissão de Andrew George é simplesmente que ele decifrou a mensagem deles com tanta clareza que não podemos mais fingir que não a entendemos. Então, o que você acha? Será que o nosso mundo moderno está tão obcecado em escapar do nosso destino quanto Gilgamesh? Ou será que as teorias mirabolantes são a verdadeira verdade oculta? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias ocultas.